É para Ele. Sem Ele a gente não faz nada. E quando a gente manda a glória para cima, a glória desce. Quando você manda a glória para cima, a glória desce. Porque a glória é dele. A honra é dele. E hoje é um ambiente profético mesmo, para Deus fazer o milagre. Curar. Tenho certeza. Meu coração está muito feliz nessa noite. Porque primeiro eu tenho o intercessor Espírito Santo. E depois meu intercessor marido está aqui. Isso. Ele está aí. Ele tem que aprender com a esposa dele. Abaixa a cabeça e fica só intercedendo. É assim que a esposa dele fica. Quando vocês me verem de cabeça baixa aí, é porque eu estou intercedendo. Jesus vai lá, manda os anjos, arrebenta as correntes, quebra os grilhões, quebra os ferrolhos, em nome de Jesus. Amém? Ele não vai se escandalizar muito comigo não, porque ele está acostumado. Amém? Abra a sua Bíblia. Gilberto, olha, quase que eu faço um spoilerzinho do teu sermão, hein? Eu vou pregar um pouquinho em cima do texto que você pregou terça-feira. E você falando algumas coisas, eu falei, Gilberto vai pregar, meu Deus do céu. Vai falar algumas coisas que eu vou falar, mas o Espírito Santo, ele sempre tem renovo para nós, amém? Abra a sua Bíblia lá no primeiro livro dos Reis. Estou muito feliz nessa noite. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Louvado seja Deus. E a gente vai falar algumas coisas que o Espírito Santo, ele tem ministrado no meu coração. Capítulo 17, do 1 ao 7. E eu queria que nessa noite você ficasse com seu coração muito aberto para ouvir o que Deus ainda vai falar ao seu coração. Eu sei que Deus fala e está falando desde o começo desse culto, amém? E eu creio que Deus vai falar mais um pouco para mim e para você. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, o versículo do 1 ao 7. A minha versão, ela é a NVI, diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Mas, passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Feche seus olhos, abaixa sua fronte, que a gente vai falar mais um pouquinho com Deus nessa noite. Senhor, nós queremos nessa noite te agradecer, Senhor, por estarmos aqui na sua casa nessa noite, chamada casa de oração. A tua palavra, ela já foi lida, a tua palavra, ela já foi, Senhor, totalmente falada aqui nessa noite. Mas uma coisa eu quero te dizer: Espírito Santo, meu amigo, usa a minha vida nessa noite, porque eu não sei o que os meus irmãos precisam nessa noite, na live, aqui, mas o Senhor sabe, ó Deus, do que eles precisam. E nessa noite, meu Senhor da glória, que o Senhor possa trabalhar como o Senhor tem trabalhado todos os domingos aqui na tua casa. Senhor, fala conosco, tira, Senhor, todo impedimento, todo embaraço, tira toda a distração, que agora, Senhor, silencie todas as vozes e que ecoe somente a voz do Senhor aqui nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Interessante que o verso 1 desse capítulo aqui,
ele vai falar sobre Elias, e foi o que o Gilberto ele ministrou, sobre a chuva, aonde o Senhor usa o profeta Elias para poder profetizar que durante 3 anos e meio não haveria chuva. Mas eu quero trazer um contexto para nós aqui nessa noite, e o personagem central aqui é Elias. Elias foi um profeta do reino do norte. Elias aqui, quando ele vai profetizar, quando ele vai aqui falar, nesse contexto aqui, do capítulo 17, era um contexto de seca, era um contexto de idolatria, era um contexto de apostasia. O que seria apostasia? Você negar a sua fé em Cristo Jesus. E aqui, nesse contexto aqui, o texto vai dizer, no versículo 1, que Elias não fala a família, não cita o sobrenome, não cita se tinha esposa ou não, mas fala que ele era o tesbita, ele era de Tisbe. E a palavra do Senhor, ela quando eu li esse texto aqui, eu fui muito confrontada pelo Senhor. E quando o Gilberto ele ministrava ali, eu baixava a minha cabeça, o Senhor também, através da vida de Gilberto, falava algumas coisas para mim. E eu tenho o costume de, quando Deus ele fala, eu anoto, porque às vezes a gente pode esquecer. E se eu desse um tema para esse sermão hoje, eu daria o seguinte tema: aprendendo com o Querite. Aprenda nessa noite com o Querite, porque o nome Querite significa separação. E nessa noite nós somos um povo separado, amém? Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Somos um povo que, como diz lá em Pedro, como diz lá, que nós somos um povo santo, uma nação eleita, um sacerdócio real, ou seja, nós fazemos parte de um povo separado, ou seja, vivemos aqui, mas não fazemos parte desse mundo aqui, é pensando nas coisas do alto. E como que eu aprendo nesse Querite? O texto vai dizer que Elias ele estava em evidência, ele era um profeta que não experimentou a morte, ele foi transladado para o céu, e tudo que Elias falava acontecia, ou seja, Elias ele era um homem que tinha muita credibilidade com o Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus aqui, ele dá uma orientação para Elias, que é no verso de número 2. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o leste e esconda-se. E eu quero me ater muito hoje nessa palavra esconderijo, nessa noite do Senhor. Saiba nessa noite que você está escondido no Senhor nessa noite. Quem pode dar um glória a Deus? Por que a gente precisa estar escondido? Porque nós vivemos num mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. Porque nós vivemos num mundo que a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. E a gente precisa nesse tempo, a igreja nesse tempo, ela precisa estar escondida. É por isso que o Senhor, ele tira Elias de evidência. O Senhor tira Elias ali do holofote, tira Elias da vitrine e esconde Elias no Querite. E nessa noite eu quero liberar uma palavra para você: se esconda no Querite de Deus nessa noite. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as adversidades, elas vêm tão fortes para a nossa vida, e a gente parece que vai morrer, parece que a gente vai sucumbir, porque o texto mais adiante vai dizer que Elias, ele pede a morte. Um homem que no capítulo 18, 19, ele vai fazer, vai acontecer, ele vai ali contra os profetas de Baal, de Azerá, mas ele também pede a morte. Mas Tiago vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Pediu para que não chovesse, não choveu, depois a chuva veio. Ou seja, Elias era um homem como eu e você, que sentia dores, que sentia cansaço, que sentia medos, mas a Bíblia diz que ele foi se esconder no Querite. Então, primeira lição que eu aprendo com o Querite nessa noite:
Primeira lição: devemos ser guiados pela palavra do Senhor, a qual não falha. E a pergunta nessa noite é: quem tem guiado você? Quem tem guiado a nós nessa noite? O que tem nos guiado é a palavra, ou o que tem nos guiado é a voz do teu coração? Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E nessa noite Deus manda falar para alguém: quem tem guiado você? Quais as vozes que você tem ouvido? Que vozes que você tem ouvido? Ou as vozes que você tem ouvido têm trazido paz? É essa a pergunta que a gente faz. Porque muitas pessoas, elas quando vão conversar ou vão pedindo conselho, e as pessoas perguntam da seguinte forma: como que a gente conhece ou reconhece a voz do Senhor? E aí, para quem está caminhando comigo de perto, Colossenses 3,15 vai dizer que a paz tem que ser o meu e o seu juiz. Então, se a voz que você você se ouve ou você está ouvindo, se essa voz tem trazido paz para você, essa voz é de Deus. Mas se essa voz aí que você está ouvindo não tem te trazido paz, descarta essa voz nessa noite, porque essa voz não é do Senhor. João 10, versículo 1 vai dizer que eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta das ovelhas. E nesse contexto, no capítulo 10, ele vai dizer para nós que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Então nessa noite, que quando fala de pastor aqui no capítulo 10, é o pastor Jesus. Que voz que a gente tem ouvido nesse tempo? Quantas vozes a gente tem ouvido? E a pergunta para nós nessa noite é: você tem reconhecido a voz do Senhor? Porque Elias, ele ouviu a voz do Senhor. Vá para o Querite e fica lá. E ali o texto vai dizer que o Senhor sustentou ele com pães e mandou corvos para sustentar durante aquele tempo de seca. Talvez nessa noite você está vivendo esse tempo de seca. Talvez nessa noite você chegou nesse culto, ou você se encontra nessa live nessa noite, e você tem se encontrado assim, num deserto, numa sequidão. Talvez nessa noite você tenha se encontrado assim: me abandonaram. Talvez nessa noite você tenha se encontrado assim: esqueceram de mim. Deixa eu liberar uma palavra. Deus não se esquece dos seus filhos, não. Deus não se esquece. Deus me trouxe aqui para liberar essa palavra nessa noite. Deus não se esquece dos seus, não. Não, não, não. Talvez nessa noite você se encontre aí escondido no Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Senhor, do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você está escondida com Deus, descansa nele nessa noite. Deus manda dizer para alguém nessa noite, ali na galeria: se esconda no Senhor e deixa Deus trabalhar. Deus não esquece dos seus. Então, primeira lição: devemos ser guiados pela palavra do Senhor, a qual não falha. Olha o que diz em Isaías, capítulo 48, se você está com a sua Bíblia aberta, seu telefone, ou até aqui mesmo, 48, 17. Diz assim: diz assim a palavra do Senhor. Pega para você essa palavra nessa noite. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho em que você deve andar. Está sem resposta? Ele está dizendo para alguém nessa noite: eu sou o seu Redentor. Eu sou o seu Redentor,
o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e vai te guiar pelo caminho que você está trilhando nessa noite. Então, primeira lição que eu aprendo com o Queride: devemos ser guiados pela palavra do Senhor, a qual não falha. Eu tenho uma frasezinha que caminha comigo que diz assim: quando eu não sei o que fazer, eu preciso esperar. Tem um sinalzinho vermelho, que é para você não ir, o sinalzinho amarelo para você ficar em alerta, e o sinal verde nessa noite. Se Deus te deu o sinal verde, passa por ele. Mas se Deus mandou você esperar, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Segunda lição que a gente aprende com o Queride: que a fé madura permanece confiante indiferentemente das circunstâncias. E a pergunta é para nós: a tua fé está madura nessa noite? A pergunta é para nós nessa noite. Foi o que o Senhor falou para mim: minha filha, a tua fé está madura? A tua fé está em alta só quando vai tudo bem? Ou quando você está sendo prensada? Quando às vezes a gente olha para o outro e a fisionomia está uma fisionomia que você vê que é guerra, é batalha. Mas Deus está falando para nós nessa noite que a nossa fé, ela tem que ser uma fé madura e permanente. Permaneça no Senhor. Olha o que diz João. João capítulo, vou ver o 15 aqui. Que é algo também que Deus falou muito comigo, falou muito. João 15. João 15, o versículo do 3 ao 7, diz assim: vou pegar do 1, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto, Ele, a versão de você está Ele, a minha diz assim: Ele limpa, para que produza mais fruto. Está doendo, está machucando? Ele está limpando. Sabe quando o pastor Sandro que usa muito esse termo da roça, né? Eu não fui criada na roça não, mas meu avô era da roça, minha avó também era da roça. E quando era criança, ia para lá, para a casa do meu avô, eu via lá como é que ele tratava dos pés de banana, dos pés de manga, dos pés de aipim. E eu via que ele tinha que tirar, né, os excessos, as folhas secas, as folhas que estavam ficando amareladas. E ele vinha, ou cortava com facão, ou com a foice. E depois, quando a gente voltava lá, estava vindo um monte de ramo, tudo verdinho, tudo bonitinho. É assim que o Senhor faz com a gente. Ele limpa você, e Ele me limpa, para que dê mais fruto. Verso 4: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecer. Então o Senhor está falando para nós nessa noite que eu e você precisamos permanecer. E eu abro um parênteses aqui nessa noite, de algo que Deus falou tão simples comigo desse permanecer. Até estava falando para o meu esposo, de alguém que a gente conhece, que a gente tem em comum. E essa pessoa começou a fazer uma caminhada agora. Está caminhando. E ele disse que fica uma semana caminhando e fica 2 semanas parado. Alguém riu aí, né? Aí o Senhor falou comigo da seguinte forma: o importante é que ele não parou.
Amém? O importante é que de pouquinho em pouquinho ele está indo. E eu quero aplicar isso para a nossa vida espiritual com Deus. Talvez nessa noite você chegou aqui, você se encontra assim. Vem uma semana na igreja, fica 2 semanas sem vir. Vai uma semana no seu GC, fica 3 sem ir, seu líder fica ligando para você. O importante é você não parar. Permaneça. Permaneça. Falou aí, Cristina? Deus está falando. O importante é você permanecer. Sabe por quê? E Deus falou mais comigo disso aí. Às vezes, por exemplo, tem pessoas que estão na academia e estão ali, vai na esteira, pega peso. Para ele é natural e é normal. Mas às vezes o outro está começando. E para ele que está começando, não vai aguentar ficar 15 minutos na esteira. Sim ou não? A mesma coisa eu quero aplicar para a nossa vida nessa noite. Não importa nessa noite se você está fraco, se você nessa noite se encontra querendo parar nessa noite. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, para alguém nessa noite, continue, permaneça, não olhe para os lados, não olhe para quem às vezes está com mais, e corre. Jesus, o outro está correndo, bota a língua para fora, não está aguentando. Mas o importante é você chegar naquele grande dia, que é o céu que está te esperando. O importante é você chegar naquele grande dia. Se você vai chegar correndo, se você vai chegar caminhando, se você vai chegar se arrastando, o importante é você chegar naquele grande dia. Não importa como, mas você vai chegar naquele grande dia. E nós vamos nos ver lá, para a glória e honra do Senhor Jesus. Terceira lição. Elias, ele dependeu do Senhor. E Deus tem falado muito nesse altar sobre dependência de Deus. Será que nós temos dependido do Senhor? Será que nessa noite a nossa dependência está 100% do Senhor? Ou está 50%? Deus fala para nós nessa noite que a gente precisa depender do Senhor nessa noite. Olha o que diz o livro de Provérbios, que é um texto que se fala muito nas ofertas. Olha o que diz lá em Provérbios capítulo 3. Provérbios 3, do 5 ao 7. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Verso 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Eu vou ler o 8 também, que é muito interessante. Quando a gente faz tudo isso, quando a gente reconhece o Senhor, quando a gente confia no Senhor, quando a gente não é sábio aos nossos próprios olhos, olha o que diz o verso 8. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Quando nós fazemos tudo isso, a gente tem remédio. Amém? Quem precisa de remédio do céu hoje? Eu também preciso. E Deus está falando para nós. E quando a gente honra o Senhor, quando a gente não se apoia, não vamos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Ou seja, eu faço, eu consigo sozinho. Não. Dependa dele nessa noite, porque Elias, ele dependeu do Senhor. Tanto dependeu que ele foi para o Querite. E ali, enquanto Jezabel e Acabe, marido e esposa, Jezabel terrível, horrível, Acabe também, estava procurando, estava ali o tempo todo ali querendo matar, possivelmente. Elias estava escondido lá no Querite, com água fresca e pão do céu. Nessa noite tem água fresca para nós. E essa água fresca é o manancial que desce do altar. Essa água fresca se chama Espírito Santo, que vem para saciar a minha sede e a sua sede também. E nessa noite também Deus manda dizer para nós: dependa do Senhor, obedecendo aos seus comandos.
Deus dá comandos para nós. Deus, Ele fala, irmãos, e fala muito. Talvez você possa dizer, Deus não está falando. Deus está falando, irmãos. Deus nesse tempo está falando conosco. E até o silêncio de Deus é resposta para nós nessa noite. Até o silêncio. Até os sonhos que você tinha, você não está tendo. Pode ficar tranquila que é Deus falando com você que está nesse negócio nessa noite. Quarta lição. Deus está preocupado em quem somos, mais do que fazemos. A gente está fazendo às vezes muitas coisas. E eu vou dizer uma coisa para nós. Eu tenho me sentido muito incomodada com isso. Eu estou falando para mim. Que Deus está preocupado mais em quem eu sou do que eu faço, das coisas que eu faço, das obras que eu faço. Deus valoriza a nossa identidade e o nosso caráter. Olha o que diz o capítulo 17, o verso 3. Saia daqui, vai para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água, ou seja, você vai depender de mim, Elias. Lá eu já mandei, já ordenei. E quando Deus ordena, até os corvos têm que te obedecer, Senhor. Quando Deus ordena, até água, aonde tem sequidão, Deus abre porta onde não tem porta. Deus manda dizer nessa noite que Ele está escondendo aqui alguém, eu não sei, mas essa palavra tem endereço certo nesta noite para alguém, que Ele está te escondendo nesta sombra. Talvez no dia de hoje você já pensou que iria morrer. Pastor Hervé falou uma coisa muito interessante. Às vezes é um trauma, às vezes é uma solidão, às vezes é uma rejeição, às vezes é uma depressão, às vezes é uma ansiedade. Deus está dizendo para nós nessa noite, porque irmãos, é um culto profético, está chegando o renovo, o setembro do renovo, e já vamos começar já de antemão o agosto do renovo também, de Deus trabalhando nessa noite e dizendo para alguém nessa noite: Deus tem cura para depressão, Deus tem cura para ansiedade, Deus tem cura para tal trauma. Talvez sua mãe te rejeitou, talvez seu pai não quis você, talvez uma palavra que você ouviu nessa noite. Tem Deus aí na tua vida, tem o agir de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. I'll never be more loved than I am right now. Wasn't holding you up, so there's nothing I can do to let you